Olá, boa noite. Você aí que está chegando, nós vamos iniciar a nossa live com o Reverendo Pio Borges. Seja muito bem-vindo. Estamos aguardando outros irmãos se somarem aqui conosco, tá bom? Olá, boa noite. Outros irmãos chegando. Nós estamos aguardando o Reverendo Pio Borges para que possamos dar início à nossa live nessa noite. Guardando aqui, assim que ele solicitar aqui para participar, nós estaremos incluindo e assim nessa noite iniciando essa conversa que há de ser abençoadora nas nossas vidas. Enquanto isso, vá compartilhando essa live com amigos, irmãos, familiares, vizinhos. O tema hoje a ser trabalhado é o idoso, os irmãos, as pessoas da terceira idade nesses dias de pandemia. Nós estaremos aqui trabalhando, abordando esse tema com o Reverendo Pio Borges. Reverendo Pio Borges, que é o secretário nacional, né, o secretário-geral de apoio ao trabalho da terceira idade. Vá compartilhando essa live. Entrou aqui. E o Reverendo Pio Borges, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Está me vendo aí? Sim, estou vendo bem. Estou vendo bem. Deixa eu desligar aqui o tablet, porque no tablet eu não estava conseguindo, não. Nesses dias de pandemia, nós estaremos aqui trabalhando, abordando esse tema com No tablet eu não estava conseguindo, não. nesses dias de pandemia, nós estaremos nacional, né, secretário-geral. Aí para ficar aí. O senhor vai usar microfone? Fone não? Algum fone? Não? É porque eu vou colocar o microfone aqui, porque no tablet não pega microfone, não. No tablet é um negócio tão... Aí é bom porque aí fica sem dar o retorno, né? Que se ficar com o som aberto aí vai ficar dando retorno, e assim é melhor que eu lhe ouço, o senhor não me ouve. Pronto, então eu estou escutando. Tá escutando bem aí, tranquilo, né? Estou escutando tranquilo. Você está escutando bem também? Também, o som tá limpo, tá bom. Tô ouvindo bem sim. Eu acho que fica só... Muito bem. Muito bem, Reverendo Pio Borges. Que alegria poder fazer essa live aqui com o senhor,
uma pessoa que a gente tem aprendido cada vez mais aí a admirar, respeitar, trabalho importante sendo feito aí a nível nacional da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez alguns aqui que estejam participando ainda não conheçam o senhor, mas a nossa igreja já o conhece, né? Tivemos o prazer, o privilégio de recebê-lo 2 vezes aqui, no trabalho com a terceira idade, e quero aqui, em nome da nossa igreja, em nome do conselho da igreja, agradecer a sua participação, o senhor separar esse tempinho aí para estar conosco, tá bom, reverendo? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar, né? Já que não pode, nesse momento, ser presencial, nós estamos realizando, né, através das mídias, esse contato com as igrejas, né, para conversar a respeito dessa situação e o que será depois disso, né? O que É será o verdade. amanhã, né? O que será o amanhã. Então, agradeço também a você, ao Conselho da Igreja, àqueles que estão nos ouvindo, né, para que a gente possa trocar algumas ideias, algumas experiências, né, que é o momento inédito da igreja, da nossa vida, e precisamos tomar algumas medidas. Um momentinho só, porque eu não estou na sala do ar. Um instante só, e o ventilador fica fazendo barulho, né, levantando as coisas. Isso. Porque lá no meu escritório, lá, ele é mais para quem é só ouvido, não é visão, né? Aí a gente fica de qualquer jeito. Mas aqui não, aqui teve que botar o ventilador, desligar ele, porque fica o barulho e o vento, né, levantando as coisas, né? Entendi. Ficou melhor aqui, estava Então, batendo no microfone. estava batendo no microfone, e aí estava fazendo esse som, né? Que não, nada bom. Mas estamos aí, às ordens, e fique à vontade para que a gente possa bater esse papo. Muito bem. Vamos orar primeiro, né? Para pedir a direção do nosso Deus, que Ele continue abençoando a sua vida, a sua família e nos conduza aqui, né? Se o senhor puder, o senhor mesmo nos dirija em oração, reverendo, por favor. Okay. Pai amado, nós queremos te agradecer porque tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Queremos te agradecer porque tu tens cuidado da tua igreja. Isso é muito importante, a gente ter essa certeza de que estamos sendo cuidados mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento, às vezes, de luto, de dor, mas nós temos a certeza que tu estás no comando de todas as coisas. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, por essas novas tecnologias que nos dá a possibilidade da gente realizar esse trabalho. Então, isso só temos a agradecer a Ti por conta da construção desse novo momento que nós estamos vivendo como igreja, como Teu povo, e na certeza de que no amanhã estaremos vivendo a comunhão como antes, das nossas igrejas, nossos cultos. Então, Senhor, muito obrigado por esta noite que nós estamos aqui com os irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Primavera, em Caxias, Rio de Janeiro. Agradecer ao reverendo Marcelo Silos, que está no controle dessa live, e dizer que nos protege e nos guarde por toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Reverendo, como eu creio que há pessoas que estejam participando e que até mesmo de outras denominações, eu sei que tem aqui pessoas participando, o senhor poderia nos falar um pouquinho, antes do senhor conduzir a palavra que o senhor separou nessa noite, apresentar para nós um pouquinho, falar um pouco da REPAP? Posso, sim. Sempre é um motivo de prazer e alegria falar da REPAP, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem as secretarias nacionais. E uma delas é a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. E quando nós fomos eleitos secretário nacional da pessoa idosa, antigamente o nome era diferente, era terceira idade, né? Mas hoje é pessoa idosa.
Então já é Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, é Secretário Nacional da Pessoa Idosa, né? Então, na construção, né, da minha entrada, no meu primeiro mandato como secretário nacional, nós fizemos uma proposta para a igreja para criar uma rede, a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa. Por que rede? Porque eu já trabalhava com o Conselho do Idoso, eu fui presidente do Conselho do Idoso aqui no estado de Pernambuco, e, do ponto de vista nacional, nós tínhamos um projeto nacional que era uma rede. Então, eu tinha já esse contato com o trabalho de rede. E, graças a Deus, foi um trabalho que deu certo e está dando certo na Igreja Presbiteriana. Por quê? Porque a rede, ela não funciona como uma sociedade interna, né? Ela funciona com a Igreja do modo geral. Então, quem é que faz parte da rede, da REPAP? Idosos, aquele que tem mais de 60 anos, e os pré-idosos, aqueles que têm menos de 60 anos. Então, a gente junta a igreja do modo geral, né, para esse trabalho com a REPAP. Então, a REPAP visita as igrejas. Antes da pandemia, eu já estava agendando para 2021, certo? Toda semana, né, eu estava já agendado com uma igreja em qualquer lugar desse país. Então, um trabalho muito ativo, né? Um trabalho muito bem aceito. E, no geral, eu passava 3 dias aqui em Recife, que é a minha sede, né? E 4 dias viajando, né, toda semana. Né? Então, todo meu final de semana fora da casa, fora da família. Né? Então, veio aí agora o Covid e a gente teve que utilizar as novas tecnologias para estar fazendo esse tipo de trabalho que estamos realizando hoje. Mas o trabalho da REPAP não só faz workshops, como seminários, como conferências, como também treina pessoas para trabalhar com idosos. Não é o cuidador, tá certo? É aquele que é o voluntário, aquele que vai dar 2 horas, no mínimo, por semana, né, para cuidar do idoso. Isso agora está sendo muito importante. Por quê? Porque dentro dessa proposta nós temos o Alô Irmão. O que é o Alô Irmão? É que cada pessoa, né, pré-idosa ou idosa também tenha um idoso para todo dia dar uma ligadinha para o idoso, para conversar com o idoso, saber como ele está, se está precisando de ajuda, né? Se aquele que adota esse idoso for jovem, o idoso tiver necessidade de fazer um pagamento, mas não pode ir para banco, né, para o deslocamento, que essa pessoa, né, esse voluntário, pegue o dinheiro e a conta de luz, e se tiver condições de fazer isso na sua própria casa pela internet, que faça. Porque, né, eu tenho esse hábito aqui, tem uma pessoa que vem uma vez por semana, agora nem está vindo por conta da quarentena, hoje faz 100 dias, 100 com C, né? 100 dias. E eu não boto o pé nem na calçada, né? Ah, meu cabelo como tá. Situação. Minha esposa reclama aí, porque ela não sabe cortar o cabelo. Eu fico com medo de chamar um barbeiro aqui, não quero sair para uma barbearia, né? Claro, Até porque, além de idoso, né, eu estou dentro daquele grupo de risco, então tenho que ter muito cuidado com isso, não é? Mas esse voluntário, ele pode fazer isso para o idoso, né? Aqui, como eu ia dizendo, né? Aqui tem uma menina que vem uma vez por semana, ela faz o serviço, às vezes ela traz as contas dela e eu pago tudinho aqui, né, sem que ela vá ir uma loteria esportiva para fazer pagamento ou ir para banco. Então, se você pode fazer isso para um idoso, faça, né? Se o idoso precisa de sei lá, pagar uma conta, ir na farmácia, ir à padaria. Aqui na minha casa, eu não saio, tudo vem para cá, né? A gente pede. Então, a padaria traz o pão, se precisa de queijo, isso aqui tem uma vendinha que traz também. O supermercado, tudo vem trazer. Eu estou pagando os fretes para que isso aconteça, para evitar esse contágio. Porque a longevidade, né? A longevidade é uma bênção de Deus. Então, a REPAP, ela cuida de muita coisa, né? Ela cuida de acessibilidade, né? Verificando nas igrejas a acessibilidade. Então, nós temos o nosso site lá, idosonews.com,
que qualquer pessoa entrando lá nesse site vai encontrar programas. Já comecei a colocar as palestras também lá. As palestras que eu faço na igreja, que antigamente era Uhum. só o título da palestra, eu já estou colocando em PDF. Lá tem uma cartilha como organizar um grupo de idosos na igreja, tem o Estatuto do Idoso, nesse período nós estamos até fazendo um passatempo, né? Eu comecei a fazer uns caça-palavras no Salmo 23, Uhum. no Encontre Erros, está entendendo? Com as minhas imagens Certo. aqui, para fazer com que o idoso também passe um tempinho melhorando, né, a cabeça, né? Não ficar muito estressado. É muito bom, assim, quem tem o privilégio de conhecê-lo, né, e também de conhecer o material que o senhor tem feito, o próprio trabalho lá também no Idoso News, percebe que o senhor é uma pessoa muito ativa, né, uma pessoa que busca trazer muito conteúdo útil relacionado ao idoso, com questões tanto espirituais quanto questões também do direito do idoso. Sim. E isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho que É, contribui muito. para motivar os idosos que estão em casa e às vezes, porque o que acontece? A igreja era o único meio social de muitos idosos. Casa, Uhum. igreja, casa, e basta, não é isso? É verdade. Então, essa semana eu comecei a produzir uma série para motivar idosos também, né? Eu estou Uhum. fazendo para que os idosos também façam com a sua própria vida. Eu criei uma série que já entrou ontem o primeiro ato, né? Se for assim, né? Não é novela, se fosse Uhum. novela eu ia dizer que era capítulo, né? Mas é coisa da Renata. Eu criei uma série chamada Quando Eu Era Menino, sabe? Aí eu Uhum. começo a contar uma história só uma história. Aí trabalho aquela história como eu era menino. Depois eu pego uma outra coisa, né? Ontem entrou a do São João, né? Quando eu era menino. Então, na minha casa, as tradições era católica cristã, né? Lá, e tinha todo um festejo junino e tal. Então, eu começo a contar como acontecia lá em casa o São João. No fim, eu fecho, né? Mostrando da nossa alegria de ter João Batista na história de Jesus, não é isso? Porque ele foi o Uhum. precursor, ele veio anunciar. Então, no fim, eu termino mostrando que João, a nossa alegria não são as festas, mas de João ter vindo para aplanar o caminho do Senhor, né? Então, Uhum. é uma motivação que eu estou querendo que os idosos comecem a escrever sobre as suas vidas. Comece a escrever história. Ah, tá sem fazer alguma coisa, vamos escrever lá na época que era criança. Então, no meu caso, eu coloquei, quando eu era menino, aí peguei uma foto quando eu era menino, né, de paletó já, etc. Editei a foto, botei uma tela de reportagem como se fosse uma televisão, com o Globo e a matéria lá, tá entendendo? Como se eu fosse um Aham. repórter, né? É de volta ao passado, né? Aquela história Aham. para ver se vai motivando também os nossos idosos a escrever. Quem sabe lá no fim termina alguém produzindo um livro, né? Então, Que se bom. Que aproveita bom. esse tempo, né? Já vamos aí para Aham. quase 4 meses, né? Uhum. E precisamos produzir nesse período. É verdade, é verdade. Quem tem acompanhado isso sabe, né, que se aplica aquela frase que o senhor disse das vezes que teve aqui, né? Até porque o senhor é idoso, mas não é velho, né? Ah, sim, com certeza, né? Eu sou idoso, não sou velho, né? Eu É digo, se isso me aí. chamar de, eu digo sempre, se me chamar de jovem, eu fico brabo, porque eu não sou jovem, eu sou idoso. E se me chamar de velho, eu fico mais brabo ainda, né? Tá entendendo? Eu Verdade, quero ser um verdade. idoso, não é? E que ser tratado com respeito, com cidadania, com essas coisas todas, né? É importante. Mas não quero ser jovem, né? Uhum. Até eu digo, ó, se me chamar de jovem, quando alguém me chama, ei, jovem, tá amarrado, em nome de Jesus, né? Porque eu não sou jovem, né? Tá certo, tá certo. Muito bem, reverendo. Então, eu vou deixar a palavra com o senhor para que o senhor possa conduzir, né, o que o senhor separou hoje para nós. Eu fico aqui ouvindo e se
E pode interromper para fazer umas perguntas, né? Tá ótimo, então. Obrigado. Eu acho que um dos grandes dilemas que nós estamos enfrentando hoje é a questão do isolamento. Você imagine o idoso que tinha uma atividade, mesmo aposentado, mas ativo, né? De repente ter que parar. Não é fácil. Eu digo isso por conta da minha experiência. Você imagina uma pessoa conversando com isso. Você tem saudade de quê nesse negócio? Eu tenho saudade de avião. Né? Porque eu só vivia dentro de um avião, é isso. Eu pegava por semana 2, 4, às vezes 6 aviões por semana para fazer o trabalho da igreja. Então imagine agora você parado, né? Sem ter essa movimentação depois de 10 anos seguidos. 10 anos seguidos. Não é fácil. Né? Não é fácil. Aí parava. Eu ainda dava aula no seminário, parou também tudo. Né? Certo? A igreja, quando eu estava aqui em Recife, eu sempre contribuí com a igreja, porque eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tegipió, em Recife. Né? Então, resultado, tudo isso parou. E hoje eu me resumo ao quê? À frente de um computador, praticamente. Né? Ainda bem que esse home office que inventaram, né, está nos ajudando a fazer isso. Então, imagine o idoso que não tem acesso a novas tecnologias. Fazem 10 anos que eu venho falando isso nas igrejas, né, que precisa colocar os idosos em contato com novas tecnologias, etc. Criar salas de computação, essas coisas todas, para facilitar a vida do idoso. Em outras coisas, porque a gente nem pensava em pandemia, né? A gente não pensava em pandemia. Né? Pensava em caixa eletrônico no banco, né? Pagar suas contas de casa sem precisar ir ao banco, essas coisas todas, que é importante, né? Eu digo que eu sou um idoso conectado, né? Nós temos todas essas mídias por aí. Então, esse idoso é que está mais sofrendo, porque ele foi cortado do contato humano. Ele pode ter um contato por telefone, com alguém, até pela internet, como no nosso caso agora, mas o contato humano ficou complicado. Por exemplo, aqui em casa sou eu, a minha esposa e uma neta que mora comigo, uma neta já de mais de 20 anos, que faz universidade aqui, na área de enfermagem, e mora comigo. Mas a minha filha mora em 2 cidades depois do Recife, na região metropolitana. Minha filha, quando vem aqui em casa, ela não entra na casa. Entende? Ela chega até a área externa, então a gente conversa ali e tal, certo? E para não entrar em casa. Então a gente perdeu todo esse contato, né? Em contato com os avós, com netos, os pais com os filhos. Né? E isso é muito ruim, principalmente para o idoso, porque o idoso, as pessoas acham que idosos não são pessoas carentes, mas os idosos são pessoas carentes, né? Em várias áreas da vida. E essa área familiar é muito mais carente, né? Porque é aquela história, ele está passando, vem gerações, filhos e netos, então ele vai se espelhando ali nos filhos e netos, e de repente se rompe, né? Quando isso rompe, complica a situação dos nossos idosos. E aí vem o quê? Vem a depressão, a ansiedade, né? E vem até, quem sabe, o desejo de não querer mais viver, que achar que a vida acabou. Tá? E aí começa o quê? A ouvir muitas notícias ruins, não é isso? Aí você passa de manhã, tarde, de noite, liga a televisão, só morreu, cova, né? Hospital, certo? E aí a pessoa olha, puxa, será que é a minha vez? Será que é a minha vez? Então, criou-se também, né, para o idoso o medo. E esse medo, ele foi até
como é que se diz, incentivado, né, através dessas brincadeiras que eu acho que você deve ter visto na internet, Uhum. algumas brincadeiras com idosos, né? Vamos lá, parece que foi em São Paulo, o carro que cata velho, né? Tá entendendo? Aí se o Uhum. velho for para a rua, o carro vai pegar, vai levar, não sei o quê. E são brincadeiras que a gente pode dar até umas boas risadas, mas não deixa de ser um bullying contra o idoso. Não deixa de ser uma forma de pressionar o idoso, né? Como, se for eu sair na rua, vai perder a aposentadoria, vai perder isso, vai fazer aquilo. Não, nós não precisamos dessas coisas. O que nós precisamos como idosos é ter a conscientização que a vida é um dom de Deus e que a gente deve preservar esta vida dom de Deus, até o dia que ele nos chamar, o Jesus Cristo voltar. Enquanto isso, você vai tendo cuidado. Agora, lógico que a família também tem que ajudar nisso, né? Sim. Família tem que ajudar, tem que estar ao lado, né? Porque mesmo que não seja presencial agora, mas tem que estar pelo menos um dia sim, um dia não, conversando com os seus idosos, cuidando, né? Idoso gosta de conversar, eu sempre defendo isso, que idoso fala muito, né? Eu sou um dos que gosta de falar muito. Eu fiz uma live aí com um outro secretário, né? Aí quando foi depois, o pessoal, na live foi muito boa, mas o que mais falou lá foi o da terceira idade. Mas o que acontece? Então, esse que está em casa, que está isolado, ele precisa não só do cuidado familiar, como do cuidado da igreja, Sim. certo? A igreja precisa chegar junto, certo? Chegar junto. Trazer mensagens boas, certo? Eu acho que já passou o período de mensagens sobre coronavírus, já passou, certo? Desde faz uns 12 meses que eu mando uma mensagem para o grupo da igreja, que a gente tem um grupo aí, todo dia tem uma mensagem, né? Do pastor titular, meu, de presbíteros, de diáconos. Então, há uns 2 meses que eu não falo nada de ruim, só quero falar de coisa boa, né? A minha Uhum. mensagem hoje lá foi sobre o sal da terra, né? Quando Jesus compara a gente com o sal da terra e a nossa missão de saborizar a vida dos homens, né? Então, eu acho que a igreja também tem que parar de estar essa pressão de notícias ruins e Uhum. procurar se aproximar o máximo desses idosos, principalmente aqueles que moram sozinhos ou que estão distantes da família, né? Por quê? Porque isso vai ajudar na questão mental do idoso, né? O apóstolo Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, só que ele lá não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada, né? Então, o que é que Paulo vai se utilizar? Veja, ele vai dizer, olha, traz João Marcos, né? Porque Paulo precisava de ter o calor humano, né? Apesar de ter o calor do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele precisava do calor Uhum. humano. Como vinha o frio, ele sabia que havia necessidade de se proteger do frio, ele pede a capa, né? Ele traz a capa. E depois ele diz: traz os livros e pergaminhos. Veja, ele precisava escrever, ele precisava ter outros conhecimentos, né? Porque Paulo lia outros livros também, né? Ele não só escrevia, mas também ele era leitor. Então, para quê? Desenvolver e trabalhar essas três áreas, né? A área social, da comunhão com as pessoas, a área da saúde, né, que é importante, por isso que a gente tem que se cuidar, certo? Nesse período, tomar muito líquido, muita água. Quem tem outras doenças, não esquecer de tomar os medicamentos, né? E também de fazer leituras, né? Uhum. Pode Uhum. até ver televisão, mas sai dessa linha assim do funerária, né? Sai da linha funerária. Uhum. É verdade. E vai para aquela. Eu, às vezes, passo um período aqui assistindo aqueles caras lá nos Estados Unidos que derrubam as casas, faz as casas de madeira, aquele negócio. Aquele, outro que tem tamanho lá, como uns armários cheios de coisa velha lá, certo? Isso. Os animais lá, os É animais, né? engraçado. Aí eu estava até agora, eu digo, eu vou parar, porque tinha um negócio aí
dos alienígenas, né? De gente do outro mundo, isso aí isso não vai ser muito bom, não, né? Aí estou deixando de assistir esses alienígenas, a não ser que seja do Egito, né? Porque eu gosto de trabalhar, eu sou antropólogo, né? Aí gosto da cultura, certo? Aí eu vejo muita loucura naqueles caras para dizer que tudo aquilo foi gente do outro planeta, mas enquanto história, enquanto cultura, eu vou aproveitando, comendo peixe e deixando as espinhas, né? É Então, verdade. os idosos podem trabalhar nisso, né? A minha preocupação maior hoje é o seguinte, é que com o isolamento social da pessoa idosa, porque vocês que são pré-idosos e não estão em grupo de risco, têm uma data para voltar. E nós não temos, né? Nós não temos data nenhuma para voltar. Quando será? Quando é É a verdade. vacina? Ou a gente vai correr o risco de enfrentar isso, né? Botar uma máscara e sair para a rua e ter os cuidados? Como? Nós estamos com medo. E o medo é muito ruim, porque se transferiu a doença para o medo. O Uhum. H1N1 está aí matando gente à vontade. A dengue matou muito mais do que o coronavírus aqui no Brasil. Mas houve uma pressão em cima do coronavírus que foi muito grave por conta do estilo da doença, né? Nós não tínhamos hospitais preparados para uma quantidade enorme de pessoas que, sendo contaminadas, precisassem do hospital ter do atendimento. Aí seria aquela escolha. Quem vai viver? No geral, quem vai viver é o mais jovem. Qualquer lugar Uhum. do mundo faz isso. O médico, na opção de me tratar ou cuidar, vamos supor, da minha neta, ele vai optar para cuidar da minha neta. Ela tem futuro, tem idade, tem uma série de coisas. Isso no mundo inteiro é dessa forma. Então, nós que somos idosos precisamos ter esse cuidado com a saúde. Não achar que temos saúde de ferro, né? Porque o ferro também enferruja, né? E com o Uhum. tempo ele se desgasta. Então, os idosos às vezes são muito teimosos. Ah, eu tenho saúde de ferro, não sei o quê, eu nunca adoeci, eu nunca peguei nada. Mas quando pega a primeira, morre, né? E nós não estamos aqui para morrer. Se Deus está dando a longevidade, nós precisamos cuidar dessa longevidade, certo? Sim, aí como eu estava dizendo, o meu receio é que depois dessa pandemia, as pessoas que já tinham alguma predisposição de deixar os idosos um pouco de lado, e o esqueça, né? Ah, estava lá na ILPI, no abrigo, não vai mais visitar, né? E por aí vai, certo? Essa semana, uma secretária da pessoa idosa da cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco, ela mandou um vídeo para mim. Um grupo tem uma bandinha que toca aquela música bem animada, tá, não é? Parece um sambinha, parece um freio, sei lá, um forrozinho, aquele negócio lá. E toda vez que tem encontro com essa região, essa bandinha faz a participação. Só que né, desse componente, ele está com um câncer, tá entendendo? E está em casa, não está podendo sair, etc. Sábado passado, a bandinha foi para a porta do prédio onde ele mora. Aí lá da rua, ele mora no 7º andar, aí a bandinha começou a tocar lá embaixo, músicas evangélicas, né? Aí, de repente, ela também mandou uma foto que ele toca aquelas maracas que fica mexendo, né? Aí ele apareceu lá na janela também, tocando as maracas. Isso foi legal, tá entendendo? Isso para aquele idoso Uhum. que tem uma doença crônica e que está em isolamento total, receber essa presença, né? Essa, esse momento de importância da sua própria vida. Então, se a gente pode fazer essas coisas, a gente faz, mantendo a distância, né, para que o idoso não seja contaminado, porque até chegar a vacina, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo. E eu costumo dizer assim, né, é uma frase de para-choque de caminhão, que diz assim, se a morte é um descanso, prefiro viver cansado, né? Valorização da vida, né? Sim. Você tem alguma pergunta?
Reverendo, eu ouvindo, né, o senhor, são muitos pontos, né, interessantes para se falar, para se comentar, porque tem a situação, por exemplo, o senhor falou um pouquinho do idoso, aquele idoso um pouco mais teimoso, né, aquele que as É, pessoas até ligam para o pastor e dizem, pastor, meu pai está querendo, né, sair de casa, não quer obedecer, não quer ficar, e o senhor falou da questão do retorno. Temos igrejas que já começaram, né, a ter seus cultos presenciais, e uma das preocupações é essa, porque alguns idosos, no primeiro momento em que se abre, alguns querem, né, estar na igreja. E aí, se o senhor puder trazer essa palavra aos nossos idosos, o é, senhor já falou bastante sobre isso, mas. essa foi uma pergunta que um pastor me fez hoje à tarde, a preocupação dele, do meu presbitério. Ele conversou comigo e disse, reverendo, eu queria ouvir o senhor com relação a essa questão dos idosos. Né? Nós temos uma população idosa na igreja boa, grande, né? E fica todo mundo ansioso, procurando saber, porque aqui em Pernambuco o governo liberou a igreja, mas botou um protocolo, né? Um protocolo. Uhum. E como é que vai fazer? Eu contei para ele o seguinte, repare bem. Sábado passado eu participei da reunião do conselho da igreja de Tegipió, assim como nós estamos, né, remotamente, porque tudo está sendo feito remoto. Sim. E uma das coisas que a gente foi sugerindo com relação a essa situação foi a seguinte. Primeiro, o idoso tem que se conscientizar que o envelhecimento é uma bênção de Deus e se Deus está ao envelhecimento não é porque está querendo que ele morra agora. Então, em primeiro lugar, essa consciência, tá? De vida. Isso é de vida. As autoridades da igreja, né, por exemplo, na igreja de GPO, o pastor titular, ele tem mais de 60 anos e foi submetido há 2 meses atrás a uma operação de coração de emergência. Então, ele está descartada a possibilidade dele assumir a igreja agora. No meu caso, como auxiliar, eu também estou descartado, né? Descartado. Uhum. Então, nós colocamos o quê? Os presbíteros que têm menos de 60 anos para trabalhar a questão da igreja. Então, no primeiro momento, nós estamos transmitindo escola dominical, culto da quarta-feira e o culto à noite do templo, com aquele grupo, só aquela equipe. Né? Uhum. Embora o governo tenha liberado para que haja uma presença, mas dentro do limite do governo, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, o governo diz que crianças de 10 anos para baixo não podem participar do trabalho da igreja e que idosos não podem. Então você tem uma faixa entre 10 anos e 60 anos de pessoas que não estão no grupo de risco com possibilidade de irem à igreja. Então, a igreja, o idoso tem que entender isso. E lá a gente fez o seguinte: quem quiser participar do culto presencial vai ter que se inscrever. Tá? A gente, vamos supor, temos 50 vagas. Então, aqueles primeiros 50 Uhum. que está dentro que pode participar, esses vão para lá. Então, idosos não vão participar. E a gente vai só abrir esse espaço presencial a partir do dia 2 de agosto. Nós vamos avaliar Uhum. todo esse mês de julho, aqui em Recife, como vai se comportar o índice de contaminação. Tá certo? Então, se for Certíssimo. realmente baixando, então a gente vai liberar para aqueles que não são do grupo de risco, mas dentro do limite. Aí havia um outro problema, né? Porque a nossa igreja é bancos, né? Não são cadeiras. Então o pastor estava preocupado, como é que a gente vai higienizar os bancos com água sanitária, com cloro, com essas coisas? Não, é o seguinte. Aí eu sugeri que a gente pegasse uma fila de banco, né?
tirasse essa fila e colocasse cadeiras que são utilizadas na escola dominical, porque fica fácil de limpeza, de afastar, né? De afastar. E resultado, então os bancos, se não puder tirar do dentro da igreja, deixam empilhado lá na igreja até chegar o momento que possa voltar ao normal. E como a igreja tem duas entradas, como a sua igreja também tem aí, tem a entrada da frente e a entrada de trás, aqui em Tigipião também é assim, né? E a maioria das igrejas são assim. Então, nós, no nosso protocolo, nós estamos colocando que a entrada será pela porta de trás, que já sai do púlpito, certo? Já sai na área de lado do púlpito, assim feito na sua igreja, sai ali. Antes de chegar a essa área, nós estamos instalando elementos, equipamentos de higienização, porque nessa área tem um sanitário, as pessoas podem ir lá, e pode ter bebedouro. Então, a parte de trás da igreja, onde é o prédio de educação religiosa, nós vamos isolar. Só vai ficar o estacionamento, né, e as pessoas entram pela porta de trás. Quando terminar o trabalho, aí sai pela porta da frente. Porque aqui colocaram esse protocolo. Entra pelo lugar e sai por outro. Né? Entendi. Então, como vai chegando aos pouquinhos, né, de 1, de 2, de 3, vão entrando. Mas para sair, aí vão para uma igreja que tenha 100 pessoas. Aí não pode sair pela mesma porta, tem que sair pela porta mais larga, né? Ar-condicionado, a gente está isolando também e colocando os ventiladores de volta, sabe? Os ventiladores. Né? Microfones individuais, para o grupo de louvor, essas coisas todas para ir se preparando. Mas isso só a partir de 2 de agosto. Entendendo? De agosto. Então, você que é idoso aí, tem que fazer feito eu. Ó. Deixa meu cabelo crescer. Ó. Minha esposa reclama. Esse aí, vou comprar uma tesoura para cortar. Tá bom, compra aí uma tesoura para cortar. O pastor da igreja lá, ele diz, o meu barbeiro veio na minha casa, já 2 vezes e cortou meu cabelo. Mas eu fico com medo de trazer uma pessoa de fora e, de repente, associar a presença da pessoa à contaminação. Entendendo? Então, eu estou me resguardando. Então, você que é idoso, tenha cuidado. Seus filhos estão querendo que você viva. Tá? Se os filhos quisessem que você morresse logo, botava logo você na rua, para ficar com sua herança, né? Ficar com seus bens. Então, os idosos que são teimosos, olha, vamos escrever a sua vida, bota a sua vida no papel. A família, se for uma família que possa brincar com os idosos, fazer uma gincana dentro de casa. Vamos ver aí quem leu uma carta de João em menos tempo, etc. Então vamos estudar a carta de João e à noite chegar o idoso para fazer uma brincadeira, está entendendo com relação a isso? Sim, dar um bombom, um chiclete, um chocolate, aí. Chiclete são que às vezes o idoso não tem dente, né? Quando colar no céu da boca. Mas dar um bombom, fazer alguma coisa, sabe, para tirar essa pressão, porque não é fácil. Do outro lado, a gente verifica que o idoso, ele mandou o tempo todo. Aí agora está sendo mandado. Aí aceitar ser mandado não é fácil. Não é fácil. Né? E principalmente para aqueles que são ativos, que estavam no dia a dia da vida e de repente para tudo. Né? Para o mundo que eu quero descer, né? Para o mundo que eu quero descer. Só que não tem como descer. Se a Terra fosse plana, como diz alguns, né, até facilitaria cair da Terra, né? Mas, na realidade, a gente tem que ter essa paciência. Então, você que é idoso e está me escutando, tenha cuidado, tá certo? Tenha cuidado. Porque a vida é um dom precioso. E se Deus está dando longevidade a você, é para que você produza para o reino de Deus. E você só vai produzir se você estiver vivo. Se você não estiver vivo, não tem como produzir. Né? Então, é importante que você obedeça. Tem exagero, tem medo, tem isso, aquilo, outro, a gente sabe que tem. Mas diz que na dúvida, pro réu, né? Então, o réu aí é coronavírus. Então, deixa ele lá, certo?
E alguém já está sugerindo aí na internet, né, na mídia, que a gente não diga coronavírus mais, né? Escreva Viva 2020, né? Viva 20, né? Viva 20, em vez de Covid-19, convida a 20, né? Convida a 20. Então, são coisas que realmente nós precisamos, né? E a igreja muito mais hoje de dar essa assistência aos nossos idosos. Lembrando que a família é a primeira que tem que dar apoio e cuidar do seu idoso. Em segundo lugar, a igreja. Em terceiro lugar, o Estado. Então, não vamos transferir a nossa responsabilidade como família ou como igreja para o Estado. Que a gente está vendo aí, vocês aí no Rio de Janeiro estão vendo como é que está a situação aí. Cada dia que a gente liga a televisão aqui, a gente vê coisas e mais coisas, né? Parece que o Brasil só é o Rio de Janeiro, né? Só apresenta essas coisas. Então, tenham cuidado, né? Não tenha... vamos lá, alguns questionando. Faz 3 meses que eu não tomo ceia, não tem problema não. É melhor não tomar ceia por 4 meses, 5 meses, do que nunca mais tomar porque partiu para a eternidade. Né? É verdade, é verdade. Embora a gente saiba, na condição do salmista, que a gente vai sentar à mesa. Sim, Aí, sim. mas eu não sei se vai ter vinho e pão. Né? Vai sentar à mesa. Então aguardam mais um tempo. É um sacramento, mas não é para a vida ou para a morte. Não é isso? Então aguardem. Os dízimos para as igrejas, vocês encaminham para a igreja. Não vai lá levar, não. Encaminhe. Se tiver conta no banco, né? Isso a gente orienta. Se tiver conta no banco, faz a transferência todo mês ali para a conta da igreja. Se isso tiver alguma dificuldade, aí sim, conversa com o pastor, vai um presbítero jovem, um diácono jovem lá, né? Porque, lógico, a gente tem que continuar mantendo o reino de Deus por conta da... Né? E dízimo é dízimo diante de qualquer situação que uma nação ou que um povo enfrenta, né? Porque é questão de fidelidade e questão de fé. Então, não use esse negócio, eu fui sair da igreja para ir levar o dízimo. Não. Conversa com o pastor, com o diácono, com o presbítero, que eles vão fazer isso para vocês tranquilo. Isso é importante. E, lógico, que vocês tendo a oportunidade, olha, hoje quem tem um celular que tem e-mail, tem condições de participar de todos os eventos. A semana eu vinha participando dos eventos assim, nesses canais gratuito, né? Na semana passada eu fiz o contrato com o Google Meet para fazer minhas lives pelo Google Meet, né? Porque não tem tempo, você começa, ele aguenta, eu comprei por R$ 24 por mês, para pagar R$ 24 por mês, aguenta até 250 pessoas, e tudo aquilo que aparece lá você pode gravar, baixar e a pessoa pegar depois. Né? Então, isso não é muito caro, que a igreja pode produzir essas coisas também. Né? Hoje, quem tem e-mail, tem o e-mail, é Gmail, é do Google, né? Então, está tudo junto. Né? É tanto que quando eu abro o meu e-mail lá, já aparece, né? De lado assim, participar de live, chamar, né? Isso, aquilo, outro, o Google já está direcionado para o e-mail que nós temos da secretaria hoje, que é o e-mail idosonews@idosonews.net, certo? idosonews@idosonews.net, NET, né? De internet, né? Certo? Então, esse e-mail que foi feito o pacote da secretaria, ele dá condições de trabalhar o limite. A gente não sabe, né? Como eu falei, vocês que são pré-idosos têm um tempo para voltar. Nós, idosos, não temos um tempo. É verdade. Esse é um tempo de readaptação, né? Tanto do idoso quanto da igreja. O senhor falou aí a respeito das responsabilidades, né?
o senhor que tem bastante contatos, que conhece pessoas aí pelo Brasil todo, deve estar com maiores informações a respeito de como as igrejas têm tentado apoiar e acompanhar o idoso, porque eu fico imaginando a respeito da própria criatividade, né? O senhor é uma pessoa muito criativa e quando existe essa vontade de apoiar, essa vontade de se fazer presente, quando existe aquela coisa de dedicar tempo para a elaboração de meios pelos quais nós possamos nos fazer presentes na vida do idoso, ainda mais hoje, existe um leque muito grande, né? Muito grande. Com certeza. Então, eu acredito que, primeiro, eu acredito que muitas dessas coisas, né, reverendo, que estão hoje, elas devem perpetuar, né? Elas devem, Sim. mesmo com a volta, né? Lá na live que a gente fez no dia 20, para a Igreja Presbiteriana, o pastor que estava coordenando, o Everardo Júnior, aí ele perguntou: reverendo, isso vai ficar? Eu disse: vai. E agora a gente tem que pensar no ano 1 milhão. Aí até brinquei, não é 1 milhão de São João, não, é 1 milhão. Nós estamos em 2020, então imagine daqui a 700 e não sei quantos mil anos, se Jesus Cristo não voltar. Né? Se Jesus Cristo voltar, então não precisa de mais nada. Né? Mas a igreja hoje, ela vai ter que trabalhar essas questões. Até se discutia isso, né? Eu vi dessas pessoas que chama de Tecno, né? Tem um nomezinho Coit, Fast, não sei o que lá, né? Esse negócio aí. Então ele dizendo que o coronavírus veio, é uma realidade, está transformando as vidas das pessoas, dos filhos e dos netos, mas que as consequências maiores só daqui a um século. Certo? Mas uma coisa começou a mostrar, que as empresas não precisam de ter grandes sedes, alugar salas e lugares caros, construir prédios grandiosos, porque ela descobriu que pode ter o seu funcionário em casa com um custo lá embaixo. E na área de turismo, né? Ele é a mesma coisa, né? Essa empresa que pagava o hotel, pagava o avião, pagava a comida, o transfer, não precisa mais que a pessoa está em casa. Aí veja aqui a readaptação, né? O turismo, né? As coisas vão mudando. E assisti um outro, às vezes eu assisto essas coisas, né? Outro que dizia assim, ele terminou a administração dele, a apresentação dele para as empresas, dizendo o seguinte: corra, que não é porque atrás vem gente. Corra, porque na sua frente tem muita gente. Né? Antigamente a gente, quando achava que estava atrasado, aí dizia: corra que atrás vem gente, né? Agora não, é corra porque tem muita gente na sua frente. É verdade. As igrejas que correram e perceberam isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ela está dando um show. Sim, né? sim. Dando um show. Enquanto isso, a gente ainda está tateando, tentando se organizar, etc. Eu digo isso porque a igreja que eu sou auxiliar, ela nunca pensou nisso. E agora que ela está precisando, aí a gente não tem nada, né? Entende? É verdade. Sábado passado a gente decidiu comprar uma mesa de som, comprar microfones, equalizador, porque a gente não, o que a gente tinha, o menino do diácono trouxe o computador, quando ligou, queimou o computador do rapaz. E a gente nem tinha e foi comprar para os outros, né? É verdade, é verdade. Por quê? Porque a gente não se preparou. Tá? Uhum, É como eu digo, né? Quando a internet chegou no Brasil, todo mundo dizia que era coisa do diabo, né? Porque assim, né? diabo.com.br, não é isso? Aí as pessoas não queriam saber de computadores. Né? Foi conferência de código de barra, apostila, fita cassete, VHS, dizer que tudo isso era do Satanás. Né? Hoje a gente está vendo que, olha,
Se é do Satanás, a gente está usando muito bem, né? É Mas verdade, sabe o que é é isso? verdade. Deus preparando a humanidade para esse momento, sabia? A gente pensa que é o outro lado, mas Deus preparando. Imagine se a gente não tivesse nada disso hoje. Talvez a gente estivesse vivendo o período da gripe espanhola, né? E quando chegou no Brasil, ninguém sabia o que era, né? A gripe recebeu o nome de espanhola, não sei se vocês sabem, mas ela veio lá da China, me parece também, sabe? Mas como Já ouvi veio isso aí para o também. Brasil pelo navio que veio da Espanha, e parou em Recife, depois parou em Salvador e parou no Rio de Janeiro, aí o pessoal botou o nome de gripe espanhola, mas não tinha nada a ver com a Espanha, né? Segundo os historiadores. Então, se nós não tivéssemos esse meio de comunicação, a gente tivesse uma situação pior, né? Não teria como trabalhar essas questões. Se nós temos, vamos colocar na frente. E as Sim. igrejas precisam, cada dia, né, entender isso, dessa necessidade de desenvolver os trabalhos, modificar, né? Modificar essas situações. Deixa eu só dar uma trocada do carregador do celular aqui. Sim, sim. Os irmãos que estão nos acompanhando aí, muito obrigado pela presença. Vejo aqui, né? Vários irmãos conosco. Maria José Merique, Eleni, Tânia, Maria Tiburcio, Rosimeire, Vanessa Pires, esposa do reverendo Márcio Bernardes, Mercedes, Alice e vários outros aqui. Se eu não falei o seu nome é porque não apareceu aqui para mim, mas Deus abençoe. Se você tiver alguma pergunta que queira enviar, nós estamos próximo do término, mas se você quiser enviar alguma mensagem, você pode, alguma pergunta, você pode enviar, né? Reverendo Pio Borges, secretário-geral do Trabalho de Apoio à terceira idade não, ao idoso, né? Conosco aqui nessa noite, falando do nosso amado Recife, né? Nosso amado Recife, terra É boa, boa. terra linda, linda, aquela praia bonita de Boa Viagem, coisa boa. Então, uma das coisas que o idoso precisa ter na sua mente não é o medo, mas a consciência para a vida, certo? Sim. Não é o medo. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que é melhor esperar agora, certo? Do que tirar a fruta quando ela ainda está verde, né? Então, se nós conseguimos chegar a 60 anos, veja, se conseguimos chegar a 60 anos pela graça de Deus, não vamos jogar fora esses 60 anos pela desobediência às regras sanitárias, né? Usar máscara, lavar as mãos, os alimentos, cuida de tudo isso, certo? E evitar, né? Quanto mais você evitar, porque a gente não sabe. Porque, por exemplo, veja, eu sou do grupo de risco, mas pode ser que eu vá à rua tal e não aconteça nada. Uhum. Mas só que eu não quero arriscar, tá entendendo? Eu não quero arriscar. Uhum. Uhum. Porque, né, os exemplos daqueles que arriscam não são grandes, são muitos. Não são muitos, né? Então, eu tenho fé em Deus, etc. Então não vai acontecer comigo. Vai acontecer, né? Porque a única coisa que nós somos diferente do povo que a gente diz que é do mundo é porque nós temos a graça de Deus. Uhum. Mas o crente morre de bala perdida, de assalto, de batida, de câncer, de diabetes do coração, morre tudo igual a qualquer pessoa. Uhum. Né? A Uhum. única diferença que nós temos é porque nós estamos debaixo do guarda-chuva da graça de Deus. E debaixo desse guarda-chuva, Deus está nos protegendo. Às vezes, a gente está andando na chuva com guarda-chuva e cai alguns pingos que molham os nossos pés. Né? Molham os nossos pés. Então, mas se eu tirar o guarda-chuva total de cima de mim, vai molhar o corpo todo.
Então, a graça de Deus é esse guarda-chuva que está nos protegendo. Estamos sofrendo, passando por algumas coisas. Não é o fim do mundo, não adianta a gente querer pensar que é o fim do mundo, né? Jesus Cristo disse que só o Pai sabe quando é o fim, né? Ah, veio o coronavírus, né? Aí vem uma praga de gafanhoto lá pro lado da Argentina, né? Aí vai não sei o quê. Isso sempre aconteceu, né? Em escala menores, hoje está acontecendo em escala maior. Mas são coisas que sempre aconteceu. João Batista já até comia gafanhoto, né? É verdade. Né? Então, É. lá no Egito, né, Deus usou uma praga de gafanhoto, né, para punir as pessoas. Então, veio um gafanhoto lá da África, atravessa o Atlântico, não sei quantas forças esses têm, né? Chega aqui na América do Sul, né? Como chegou a poeira lá no Haiti, né? Ali no Caribe, né? Chegou outra No poeira que Caribe. veio lá do deserto. Então, isso são coisas que a gente não tinha notícia porque não tinha as comunicações que nós temos hoje. Uhum. Hoje é tempo real de tudo, né? Então, é sair desse leque das coisas ruins e olhar que Deus está lhe dando a oportunidade de vida. Então, viva a vida, né? Viva a Amém. vida. E vida com intensidade, né? Porque eu digo, vamos curtir a vida. Eu estou aqui, tenho algumas dificuldades da minha idade, dessa prisão domiciliar sem tornozeleira, né? Certo? Mas estou produzindo. E todos vocês idosos que estão me ouvindo podem fazer isso. É Pega um verdade. lápis e um caderno, aí uma caneta, o cara vai contar aquelas histórias que você viveu lá do Arco da Velha, como a gente dizia, né? Só Uhum. não pode ser aquele entrou pela pedra de Pinto, saiu pela de Pato, o seu ouvido mandou dizer que contasse mais quatro, né? Certo? Só não pode ser essas histórias. As histórias de vida vai servir de quê até? Né? Imagine se todos os idosos da tua igreja começassem a escrever sobre a vida da tua igreja. No final dessa pandemia, você tinha um livro da história da igreja. É verdade. Não é verdade? Então É vamos verdade. contribuir, né? Vamos contribuir para isso, para o bem, né? É verdade. E isso traz também essa. Porque acho que a palavra de ordem, né? A palavra hoje é conscientização mesmo, né? Em todas É, as áreas, né? A conscientização do idoso, a conscientização do líder da igreja, a conscientização que esperamos, né? Também das, da nossa política, da nossa dos governos, né? E do idoso ter essa conscientização de que, por um lado, ele está restrito, mas por outro não, nós continuamos com toda a liberdade para fazer muitas coisas boas. Inclusive, eu tenho dito muito aqui na igreja que assim, essa situação ela não nos tirou o essencial e nem a essência das coisas. Nós não estamos exato. lá reunidos no templo, mas a comunhão ela permanece. Nós não estamos reunidos no templo, mas a devoção, a adoração, o culto ao nosso Deus, ela permanece, É, né? é Até, sim. eu acho que é até muito bom usar desse momento para fazermos essa reflexão de Sim. que esse Reinventar, né? é reinventar e olhar de uma maneira diferente para o que é ser igreja, para o que é comunhão, para o que é culto. Né? E aí, olhando para a questão do idoso, o idoso também perceber que nesse momento assim, né, uso da criatividade, uso daquilo que ele já sabe, ele pode colocar muito agora em prática para a vida dele e para abençoar a vida de outros. Temos aqui, por exemplo, o presbítero juvenil, né, que gosta de declamar as poesias dele. Temos a nossa irmã Elianai, que também gosta de declamar. Então enviaram para nós poesias, colocamos lá na igreja. A irmã Elianai cantou, é uma senhora viúva de pastor, mandou o vídeo dela cantando e Cantando, colocamos, exato. né? Então É, são contribuições maravilhosas e tantas outras que maravilhosa. são É, possíveis. são possíveis, exato. Não participa lá no domingo, mas participa em casa e manda para a igreja. É, Nós, nós vamos ter a nossa.
escola bíblica de férias, agora em Ah, julho. é? Então, como é que vai ser a escola bíblica de férias? Nós estamos montando toda a escola remota, sabe? Sim, Então, as entendi. pessoas vão participando e vai juntando, etc. Né? E aí, resultado, naquele dia e horário, a escola entra no ar, né? Bacana, Com bacana. tarefas, aquelas coisas para Muito os bom. meninos. Né? Aham. Então, é reinventar. É isso mesmo, é isso mesmo. Reinventar. Infelizmente ou felizmente, né, nós estamos vivendo num mundo onde a tecnologia está cada dia mais à nossa disposição. O que falta é a gente perder o preconceito, Sim, principalmente os idosos, né, o preconceito das coisas novas, e nós idosos temos muito preconceito com as coisas novas. Então, tudo que é novo a gente quer rejeitar, né? uhum, Então, nós precisamos perder esse preconceito e começar a colocar em prática. Eu digo o seguinte, olha, no computador, você não quebra o computador a não ser que você jogue ele no chão, né? Você pode até deletar, apagar alguma coisa, mas quebrar não quebra de jeito nenhum, né? Não quebra. é, Então, mão na massa, gente, é começar a produzir, né? é verdade. Aquela escritora lá de Minas Gerais, Cora Coralina, né? Cora Coralina. Cora Coralina. Ela começou a escrever aos 70 anos. Antes ela era doceira, ela fazia doce para vender na feira. Aí aos 70 anos ela começou a escrever poesias, contos. Veja, hoje é uma escritora bem famosa no Brasil, né? Quando ela já É morreu, verdade. né? Mas deixou um legado, né? Deixou um Sim, legado, né? sim. Então, os idosos daí da igreja, da sua igreja, devem pensar nisso, deixar um legado e deixar por escrito. Está por escrito, está entendendo? Tem, Por que a gente tem a Bíblia? Porque alguém escreveu e deixou. Imagine se nenhum escritor bíblico escrevesse alguma coisa. A gente não tinha Bíblia. é Lá de verdade. Moisés já escrevia, né? Já escrevia, deixando a história, pega a história do povo judeu lá todinho. Então a gente tem um campo aí, ó, espetacular, que é essa área de escrever a história de vida da pessoa e da igreja e dos fatos. Né? Quando eu era pastor na igreja da Presbiteriana da Boa Vista, logo quando eu cheguei, a igreja completou 80 anos. Aí eu escrevi um livro chamado A Saga do Carvalho, porque Carvalho é o jubileu de 80 anos, né? Jubileu de Hum, 80 anos é Jubileu de Carvalho. Então, eu fui escrever toda uma história da igreja. Então, eu procurava aqueles idosos da igreja que aí me contavam as histórias. E eu levava um gravador, na época era gravador, era celular. Levava o gravador, fui gravando e a gente fez um livro contando toda a história da igreja. Então, quando alguém quer saber, a congregação tal era da Igreja da Boa Vista, aí vai lá e localiza essas coisas lá no livro. É bacana. importante. Eu acho que Com hoje, para o certeza. idoso que está em casa, é escrever, tá querendo colocar nos papéis sua história, a história da igreja, a história do Rio de Janeiro, a história de Duque de Caxias, está entendendo como é que é? Uhum. É muito E por bacana. aí vai. Eu acho que ganha muito Contribuições. tempo, boas É contribuições. verdade. De repente vai Verdade. ter um livro na biblioteca pública, né? É verdade, verdade. Reverendo, agradeço muito a Deus, né, por essa participação, muito bom esse tempo aqui. E como eu sei que o senhor tem tantos outros temas, né, para trabalhar, podemos depois marcar, conforme a sua agenda, né, uma outra Sim. live para tratar um outro tema mais específico, né? Hoje foi de É, maneira porque hoje eu geral, né? sou um bate-papo, né, hoje, mas você Um pode, bate-papo. quem sabe daqui a um mês, marcar vai lá no site Idoso News, vê lá um dos assuntos, tem umas 50 palestras, e a Tá gente ótimo. começa a fazer uma palestra aí e tal, e as pessoas interagindo, né? Vai ser O, muito o, o, bom. bom o bom do Google Meet é que as pessoas podem interagir, tá certo? Podem? Você pode falar, Certo. aparece na câmera, isso aqui. Isso também torna mais dinâmico, né?
certo. Quando a secretaria fez o acordo com a plataforma, né, o contrato, eu vou repetir, R$ 24 por mês, não é muito Muito dinheiro, baratinho. né? Aham. Se você tiver o domínio, eu não tinha ainda o domínio, aí eu paguei para fazer o domínio, foi R$ 50. Mas Aham. quem já tem um domínio é só os 24, né? E então, o que que acontece? Foi porque as pessoas que estavam fazendo comigo pelo o Instagram, aí falaram isso, olha, por que não faz numa plataforma que as pessoas podem interagir, né? Porque no dia 15 de junho passado eu fiz essa, né, falando sobre a violência do idoso, que dia 15 foi o dia de luta, né, contra a violência da pessoa idosa. Aí Uhum. você pode se organizar, vai Vamos, dar, vamos organizar eu estou isso à aí. disposição. Agora, eu estou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, à disposição de vocês. Tá ótimo, tá ótimo. Agradecer mais uma vez aqui a presença de alguns irmãos que entraram depois. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente tem tempo Sim, e dá para a gente fazer. Então, agradecer a presença também aqui da nossa irmã, é, deixa eu ver aqui de onde eu parei, irmã Alice, Maria Lúcia Pinheiro, irmã Sandra, né? Sandra Messias, nossa irmã Andréia Lima, Maria Tiburcio eu já falei. A minha sogra está aqui, irmã Maria Silva. Um é, beijo para ela, minha sogra. é, Maria Lúcia Pinheiro, Elisângela Quarteroli, Joana Dark, Adelaide, é, Arlete, o Lucas, deixa eu ver quem mais, André aqui. Muito bom. E outros que eu já havia esse, citado antes. ô, reverendo, esse Sim. material, ele é produzido, ele foi gravado, etc. Sim, nós vamos salvá-lo e vamos colocar no Facebook da igreja, para que os Certo. irmãos depois possam assistir também. Ok, eu também vou pegar uma carona para botar lá no meu canal no YouTube. Tá Certo? Nós temos ótimo. um canal no YouTube que todos os dias a gente coloca uma mensagem lá de Sim. 3 a 5 minutos, bem pequenininhas, mensagens bem Uhum. curtinhas mesmo, para não Aham. é para fazer botar o idoso para dormir, né? Mas é para acordar o idoso. Tá certo, Então, tá certo. eu vou pegar esse material, né? Pegar o link, colocar lá, porque aí o Tá pessoal do ótimo. meu canal, né? E vou reproduzir no meu Face, porque nós temos aí mais de 5.000 seguidores aí pelo Face, né? E Uhum. Instagram, essas Muito coisas bom, todas. muito bom. A gente vai divulgar esse É, trabalho. é mais uma vantagem, né? Porque, por exemplo, o senhor esteve lá na igreja, fez uma palestra lá e fica-se restrito àqueles que estavam ali, embora o senhor faça essa palestra outras vezes e ela esteja também à disposição em outros meios, mas muitas das coisas que o senhor falou ali vieram à mente naquele momento, né? Histórias e tudo mais, É, e às vezes se perdia. A gente fazia um sermão no domingo à noite, preparava, estudava o texto, pregava para aquele grupo restrito, né? É claro que Deus é, ele faz conforme a vontade dele, mas hoje há uma perpetuação, né, do sim, conteúdo, mais fica, pessoas podem acessar. Isso é muito bom, muito bom. isso é muito bom. Tá bom, Bem, eu quero reverendo, agradecer mais uma vez, tá bom? A eu que você e dizer que nós agradeço. estamos à disposição, tá bom? Muito obrigado. Um abraço aí para a sua família, para a igreja. E quero registrar aqui que é sempre uma alegria conversar com o senhor, né? Obrigado. Graças a Deus pude fazer isso presencialmente, né? Tivemos aí a oportunidade de almoçar juntos, né? Então, é Sim, muito bom, agradeço a Deus, tá? amém. Quero também aqui mandar um abraço para todos os idosos da igreja, né? A gente lembra com carinho, muitos aí a gente se fala por telefone, a gente manda mensagem, procura saber como estão, e eu sei que muitos sentem muita falta nesse momento de estar na igreja, e eu quero aqui reforçar as palavras do reverendo Pio Borges, meu irmão, minha irmã, com todo o carinho do nosso coração, com o coração aqui de pastor, fique em casa, faça a sua parte. O que nós não podemos fazer, contamos com a graça do nosso Deus, mas aquilo que nós podemos,
Deus também quer que nós façamos. Então, não vá para a rua desnecessariamente. Se tiver que ir a um médico, alguma coisa for necessidade, faça uso da máscara, faça aí a higienização das mãos. Cuide-se, porque quando isso tudo passar, nós queremos aquele abraço gostoso, né? Queremos aquele aconchego, queremos sentar aí na sua casa para tomar um café. Não, quando passar o coronavírus aí, né? Aí por enquanto a gente está só, né? Distante, mas espero o dia no Senhor em que voltaremos a nos abraçar. Amém, amém. Né? Não vamos esperar não vamos esperar o abraço celestial, né? Vamos ainda aqui na terra. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tá bom, meu irmão, que Deus te abençoe. Amém. Ao senhor também. Um abraço a todos. Me permitir, eu vou fazer uma oração, reverendo, e me Sim. despedir assim com ela, tá bom? Ok. Deus amado, querido e santo, honras, glórias e louvores ao teu nome, porque Amém. O Senhor rege o universo e a nossa história pessoal de maneira soberana, de maneira graciosa e com toda a sabedoria. Nós, ó Pai, corremos para um lado e para o outro e demoramos, ó Pai, até mesmo a aceitar algumas dessas contingências que nos alcançaram. Mas que em nome de Cristo, o Senhor nos conceda a graça de perceber a direção e a condução do Teu Espírito Santo, para que nós, como igreja, ó Pai, possamos ser sal e luz nesse momento onde Amém. Nós temos visto tantas pessoas, Senhor Deus, em trevas, tantas pessoas, Senhor Deus, sem nenhuma direção, sem esperança, relutando-se, ó Pai, com questionamentos, angústias no coração. Ó Deus, em nome de Cristo, que a igreja possa proclamar bem alto a respeito da pessoa de Cristo Jesus, da vida, do amor e da esperança que há em Ti. Que a paz que só o Senhor pode dar seja também, ó Pai, proclamada pela igreja e alcance outras pessoas nesses dias de tanta tristeza, luto e dificuldades. E aqui especificamente, concedamos a graça que a igreja, nós, não nos esqueçamos Amém. Dos nossos idosos, mas que nós possamos, ó Pai, cuidar deles e que o Senhor nos conceda a graça de quando chegarmos também lá, outros possam cuidar de nós e assim o Senhor seja glorificado na vida de cada um. Muito obrigado pela vida do teu servo, Reverendo Pinho Borges e toda a sua família. O Senhor abençoe, o Senhor continue cuidando, dando livramento e que quando tudo isso passar, pela tua graça possamos estar diante um do outro, presencialmente, nos lembrando, ó Pai, de tudo que o Senhor tem feito por nós. Dá-nos uma noite de sono tranquilo, um sono reparador, prepara um novo dia para nós amanhã e enquanto dormimos, ó Senhor, continue fazendo como a Tua palavra diz, o Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam. Nós oramos Amém. Assim, confiados e gratos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Forte abraço, reverendo. Tchau, abraço. Tchau, fica com Deus.